meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de Mude a Sua Mente e nós vamos falar sobre oração. Jesus orava, a igreja primitiva orava também. Em Lucas capítulo 18, Jesus nos contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso mostra para nós que Jesus orava e espera que nós, a sua igreja, oremos também. O problema é que muitos de nós não conseguem ter uma vida de oração. Ninguém me chama agora porque eu vou orar, tá bom? Eu vou orar. 19h30. Vamos começar. Senhor. Não posso. É oração. Como eu tô cansada. Tem que orar. Que bom. Terminei. Deixa eu ver. 19h35? Só isso? Muitas vezes é tão difícil orar, não é verdade? Bom, a gente sabe que oração é diálogo, conversa, não é assim? É a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus, com o nosso Paizinho querido. Sabe, eu acredito que para cada um de nós existe um motivo em especial que torna a oração tão difícil de ser feita, né? Ter uma vida de oração como nós muitas vezes gostaríamos e aí a gente declara como Paulo declarou, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo e o que eu não quero é isso que eu faço. Muitas vezes a oração se encaixa nessa passagem porque a gente quer orar mais, mas a gente não consegue. E para muitos de nós, o fato de não conseguirmos orar como nós gostaríamos é porque nós encaramos a oração de uma maneira errada. Eu falei aqui que Jesus ele contou para nós em Lucas 18 uma parábola que nos ensina o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sim, mas nós temos que entender que a oração não é apenas um dever. Ela é um dever sim, nós temos o dever de orar e não desfalecer, não desanimar. É isso que Deus espera de nós. Mas a oração também é um privilégio que nós recebemos do Senhor. A gente sabe que ali naquela cruz, quando o Senhor ele se entregou por amor de mim, por amor de você, o véu do templo se rasgou e foi quebrada aquela separação que havia entre nós e o nosso Paizinho querido. Então, nós temos agora livre acesso à sala do trono, à sala do Pai. Foi isso que Jesus conquistou naquela cruz. E muitas vezes nós negligenciamos esse privilégio que nós temos. Eu sempre digo, é tão gostoso nós nos assentarmos com uma amiga querida, com um amigo querido, com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe e colocarmos o assunto em dia, não é assim? É tão gostoso nos relacionarmos dessa maneira com as pessoas que nós amamos, não é verdade? Muitas vezes nós ficamos horas e mais horas no WhatsApp. Ou então no celular. Já vai desligar, amiga? Nossa, a gente começou a falar agora. Sério? 2 horas? Nossa, eu nem percebi. Ou então frente a frente e nós conversamos sobre tantas coisas e saímos alegres, saímos contentes, não é assim? Então, por que é que nós temos tanta dificuldade em ter altos papos com o nosso Paizinho querido, com o nosso Pai do céu, que nos ama tanto, que nos entende? Eu sempre digo que muitas vezes, para viver em sociedade, nós somos obrigados a vestir algumas máscaras, não é assim? Eu tenho até aqui no canal um vídeo que fala sobre máscaras. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar o link aqui. É só você clicar e você vai ser redirecionado para lá, tá bom? Muitas vezes nós somos forçados a vestir máscaras para sermos
somos aceitos e muitas vezes a gente está arrasado por dentro e a gente está sorrindo, a gente quer dizer uma coisa e acaba falando outra, mas num papo sério com o nosso paizinho, a gente não precisa de máscaras, a gente não precisa falar algo que a gente não está sentindo, a gente pode se abrir. É um momento onde nós podemos sentir Ele mais perto de nós podemos conhecer um pouco mais do nosso Deus. É um momento onde Ele fala no nosso coração, nós sentimos a Sua presença, nós podemos desabafar, nós podemos fazer como Jesus disse, entregar os nossos fardos, né? Deixar aos pés dele as nossas ansiedades. Então, se você até hoje só encarou a oração como um dever, uma obrigação, passe a encará-la de maneira diferente. Comece a pensar no privilégio que você tem do dono de todo o universo, o Criador de todas as coisas, aquele que tem o controle de tudo. Esse mesmo Deus tão poderoso, Ele é fiel e amoroso o suficiente para ouvir a tua oração, para estar disponível a hora que você quiser chamá-lo, a hora que você precisar conversar com Ele. Muitas vezes a gente quer conversar com um amigo, quer conversar com um parente e a gente não encontra a oportunidade. Quantas vezes a gente procura alguém que a gente ama para desabafar e essa pessoa está ocupada, ou então alguns fazem até um pouco caso de nós e a gente fica triste com isso e não percebe que o dono de todas as coisas está ali à disposição, prontinho para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor e para nos dar o amor, para nos dar a paz que nós estamos precisando naquele momento. Outro motivo que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, que muitas vezes tem sido o motivo pelo qual muitos de nós não têm se preocupado em separar um tempo para a oração, é o fato de que a oração aparentemente, escute bem, aparentemente, nós vamos ver daqui a pouquinho que isso é uma mentira, mas aparentemente a oração não tem recompensa, não tem aplausos. Por exemplo, se você separa um pouquinho do seu tempo para ensaiar uma canção, para você cantar num culto ou, enfim, em algum lugar, as pessoas elas vão te aplaudir quando elas verem que você está afinadinho, que ficou bonito. Se você separa um pouco do seu tempo para ler uma palavra, para preparar algo para você trazer mais à tarde, à noite, no culto, na igreja, com um parente, com um amigo, uma palavra mais sólida, né? Você também tem aplausos de homens. Por quê? Porque você recebe a recompensa daquilo que você está fazendo visivelmente. Então, muitos de nós está preocupado em receber esses aplausos e se preocupa em separar o seu tempo para fazer muitas coisas que trazem esses aplausos humanos. E como a oração aparentemente não traz esses aplausos, a gente muitas vezes negligencia o tempo de oração porque não queremos fazer algo que aparentemente não vai trazer recompensa para nós. O que cai por terra diante da palavra de Deus, que nos assegura que Deus é galardoador daquele que o busca. Ou seja, existe sempre recompensa para a oração. Ainda que não seja algo imediato, embora pode ser algo imediato, ainda que não seja algo visível, nós sempre vamos receber recompensa pela nossa oração. Porque Deus promete que Ele vai presentear, Ele vai galardoar aquele que o busca, aquele que está ali pedindo. Muitas vezes nós não vamos receber exatamente aquilo que nós pedimos. Nós sabemos que muitas vezes recebemos o sim de Deus, outras vezes recebemos o não e algumas vezes nós recebemos o talvez. O que importa para nós é termos a certeza de que seja não, seja sim, seja talvez, nós vamos receber exatamente aquilo que nós estamos precisando. Quando nós oramos, Ele vai nos recompensar de alguma maneira, porque Ele nos prometeu isso, Ele nos garante isso pela Sua palavra. E não apenas nesse versículo, mas em vários versículos da palavra, onde Ele nos diz que podemos buscar, que podemos clamar, que podemos orar, que os seus ouvidos estão atentos, que as suas mãos estão estendidas e que Ele vai ouvir e vir de encontro a nós, amém? Muitas vezes é tão difícil orar, não é verdade? Olha os gansos atrás de você. Ai, que bonitinho! Filma lá, filma lá. Nossa, eles estão... Tem um... Você viu, tem Bia? outro atrás de você, né? Oração. Oração.
Então, gente, vou contar pra vocês que eu tô aqui e as pessoas vão chegando perto, ficam olhando assim, falando, nossa, quem que é essa louca que tá aí falando?